Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobre a Escrita, e dessa vez eu vou falar para vocês sobre algo que todo mundo que lida com algo criativo, escrever, desenhar, pintar, criar em si, tem. São chamados os bloqueios criativos. Se você, assim como eu, já tentou criar alguma coisa, teve um momento no qual você se deparou com uma barreira quase intransponível de como eu vou continuar a partir daqui. Eu não sei mais o que fazer. O poço de ideias seca. Você se encontra num deserto e está procurando água, mas não acha. E aí, como é que você vai sair dele? Como você pode fazer para se livrar desse problema que a gente indubitavelmente vai ter que enfrentar em algum momento se lida com a questão criativa? Isso é inegável. Todo mundo vai ter que enfrentar isso e eu quero tentar ajudar você dando 5 dicas e um conselho sobre como melhorar isso. Desde agora eu já peço para vocês se inscreverem no canal, dar like no vídeo, ele ajuda, esse seu like ajuda muito a criadores de conteúdo como eu. E vamos nessa. Primeiro, acima de tudo, anote suas ideias. Sério, não tem erro não. Toda vez que você tiver alguma ideia muito boa, anote. E uma boa dica para isso é que você sempre ande com um caderninho. Pode ser que você deixe um bloco de anotações perto do banheiro quando você for tomar um banho, ou na cama ao seu lado antes de dormir. Tem uma explicação muito boa sobre o porquê são esses dois momentos em específicos nos quais a gente tem muito mais aptidão a ter boas ideias, que normalmente elas estão fora do padrão do que a gente tem de ideias. Pelo que eu vi em alguns estudos que eu fiz, são momentos nos quais as ondas cerebrais elas estão no meio termo de criatividade, antes do estágio de sono e do acordado. É um meio termo no qual o seu cérebro está mais ativo para ter boas ideias. É por isso que sempre que você está no chuveiro, você está meio desligado, mas parte do seu cérebro está funcionando e você encontra respostas para perguntas que estavam ali. Pode ser como você vai continuar o desenho que você está tendo, ou como você vai terminar o trecho do livro onde você empacou. Para isso, anote. E por que anotar? Por que você deveria anotar isso? Porque o nosso cérebro às vezes é falho e a gente pode acabar esquecendo. Ontem mesmo eu estava dormindo e eu estava tentando fazer uma lista de 3 coisas para fazer hoje. Quando eu acordei eu só lembrei de 2 coisas e isso ainda é muito. Se eu tivesse anotado eu teria lembrado das 3 e estaria fazendo as 3 coisas. Por isso é essencial, sempre anote. Mesmo que seja algo bem pífio ou idiota, isso pode tirar você de um ciclo fechado, que é o ciclo no qual você se encontra, onde você não consegue sair da questão da criação. Como é que eu vou sair daqui desse bloqueio? Qualquer tipo de ideia fora dele pode te ajudar a romper esse ciclo e voltar a criar. Para isso, sempre anote as anotações. E sim, essa questão do cérebro estar num estado criativo, tem aulas que eu já vi num curso de uma empresa chamada Mind Valley. Tem um cara lá que é especialista nisso, nessa questão de fazer você entrar nesse estado criativo de modo ativo. Só que para isso eu talvez crie algum outro vídeo depois, eu não tenho muita informação ainda sobre essa questão. Mas é um tópico muito interessante se vocês quiserem dar uma pesquisada por fora. Agora para o número 2. Esse aqui é bem óbvio. E vai especialmente para quem segue esse canal pela razão do nome, né? Sobre a escrita. Leia. O número 2 é isso. Leia. Mas leia muito, leia tudo, leia de tudo. Por quê? Ler é importante, vai aumentar o seu vocabulário e muito. Agora, por que o vocabulário é importante? Muitas vezes você se empaca num texto na hora de escrever porque você não sabe como puxar uma ideia da cabeça e trazer ela para o papel, ou teclado, que seja. É uma questão de você conseguir descrever o que você está imaginando. Acho que a maioria das pessoas consegue ver isso claramente quando você vai tentar desenhar alguma coisa que você está imaginando. Você vê quando você não tem um dom, a aptidão ou a habilidade de desenhar, você vê como é que saem os garranchos. Eu poderia fazer um exemplo aqui, eu vou imaginar um rosto humano. E aí quando eu vou desenhar um rosto humano, ele acaba ficando assim. Olha que lindo, olha esse cabelo. Eu acho que a maioria das pessoas vai ter esse tipo de aptidão para desenho, como eu, até porque é uma habilidade que eu não treinei, né? E aí você imagina esse tipo de coisa. Ler é importante, é essencial quanto a essa questão de vocabulário para você conseguir se expressar melhor e não ser limitado por uma caixinha única de palavras que você conheça. Isso é fascinante, isso é muito bom.
E é obviamente que quando você lê mais, você consegue elaborar melhor seu texto de uma maneira com bases, com referências, com como outras pessoas fizeram. É algo que eu acredito que foi Albert Einstein que falou que ele não era bem um gênio, ele era só um cara que sentou no ombro de gigantes, e ele se referia a outros físicos como Isaac Newton e por aí vai. Você senta no ombro de gigantes para ver além, para você conseguir enxergar mais distante. E é aí que está a importância da leitura para quem escreve, para a criatividade. Quando você lê mais, você vai conseguir elaborar seu texto de uma maneira diferente, você vai conseguir pensar em novas alternativas de criar algo em cima do que você está fazendo. E isso reduz a limitação dos bloqueios criativos. Porque bloqueio nada mais é do que uma coisa que você encontra, uma porta fechada, uma parede, e você não sabe como atravessar. Mas se você ler, você vai ter uma marreta, vai conseguir quebrar essa parede, você vai conseguir arrombar essa porta, ou até mesmo, a depender do quanto você ler, você vai ter um trator para passar por cima de tudo isso. Agora vamos lá para o tópico, lá para a terceira dica. Agora eu sei que essa terceira dica não é muito simples, ela é meio complicada. Para a maioria de nós, é algo que vale a pena se tentar sempre que possível, porque é sempre bom você mudar. Isso te traz novas experiências, e com novas experiências você tem novos olhares. É aquela boa velha questão de você olhar uma caixa por um outro ângulo. Você não está vendo só o 2D da caixa de frente, você vira para o lado e vê ela tem outros ângulos, tem outras possibilidades. E essa terceira dica está ligada com isso. Saia da rotina. Quais são as coisas específicas que eu diria para você fazer? Conheça novos lugares e tenha novas experiências. Novas experiências normalmente vão abrir sua mente. E qualquer tipo de abertura desse tipo faz você ver a situação, o mundo de uma maneira completamente diferente. E você não precisa sair do país para poder ver isso, para poder vivenciar isso, para poder vencer as limitações que sua realidade lhe impõe. Não, às vezes você vai conhecer um bairro novo da sua cidade, algum tipo de ponto turístico que você nunca pensou em ir, porque você não é um turista, você mora aí. Mas isso abre sua mente. Estudar um pouco sobre algo que você nunca imaginou, sei lá, pular de bungee jump, algo que você nunca faria. São possibilidades que vão trazer para você, vão agregar para você uma experiência de vida, e isso dá para você passar no texto. Porque a maioria dos escritores faz isso. Você vive algo e passa isso para o papel. Agora, tem uns caras que são brilhantes, que eles fazem isso através de leituras, lendo outras pessoas e vendo outras histórias, vendo outras possibilidades e passando isso para o papel também. Mas eu vou falar sobre isso um pouco depois, em outro vídeo talvez, sobre essa questão de como escrever melhor. Agora vamos para o próximo ponto, o quarto. O quarto está um pouco ligado com o terceiro ponto e o segundo. E isso é algo que eu já ouvi antes e eu tomei para mim e funciona muito bem, que é caminhar. Agora você pode estar me perguntando, mas tá, Luan, e aí, o que é que isso tem? O que é que eu vou fazer caminhando? Caminhar é um negócio fantástico. Tipo, se você tem a possibilidade de fazer isso, mas sem um objetivo muito grande, tipo, eu vou caminhar daqui para a casa do Zé porque eu tenho que ir na casa do Zé. Não, você vai sair e caminhar por algum lugar para vivenciar isso. Por que eu indico isso? Foi uma das coisas que eu escutei de um professor de faculdade meu, que eu achei fantástico, que ele fazia isso nas cidades, e quando eu tive a experiência de morar fora por um tempo, eu fiz isso bastante. Quando eu voltei para minha cidade também voltei a fazer isso. É algo que traz uma experiência completamente diferente para o lugar onde você mora. Você consegue ver a cidade de um modo diferente. São cheiros, são olhares, são pessoas, são lugares que você não percebe quando você passa de carro, moto, ônibus ou até de bicicleta. É uma experiência diferente e isso traz para você possibilidade de imaginar histórias de cada uma das pessoas que estão ali. Você já abre sua mente para algo novo, você faz novas ligações. E é interessante porque eu já li um livro sobre questão de memória. Isso aqui é um exemplo fora do tópico em si. Digamos que você passava sempre na frente da mesma loja. E toda vez você tentava enxergar todos os itens da loja. Só que na maioria das vezes você não consegue. Na maioria das vezes você não consegue. E aí você passa na frente de novo. Quando você passa de novo, você vai identificar mais itens. E isso se repete. O que eu quero dizer com isso é que é sempre uma maneira de você ver, mesmo que é óbvio na sua frente, o que parece ser óbvio, tem mais, tem um olhar maior, tem uma profundidade maior.
E é isso que eu falo pra você, Cami, é mergulhar nisso, mergulhar no seu mundo de um modo profundo, diferente. Agora, por último, vamos fechar aqui, e depois tem um conselho, tem a quinta. A quinta é algo que é aterrorizador, medonho, mas é necessário. São metas. Tenha metas. E metas são essenciais para você conseguir terminar o seu trabalho na época que você tem que terminar. Porque do contrário a gente iria querer enrolar isso para sempre. Foi um dos maiores problemas que eu encontrei quando eu fiz meu primeiro livro, é que eu não tinha uma meta de quando terminar. Eu tinha pontos onde eu comemoraria quando eu chegasse, mas eu não tinha uma razão para chegar lá no momento X, no momento Y, no momento Z, eu só ia. Algo que parece ser oposto a essa questão de criatividade, que é a meta em si, mas é necessário, principalmente para quem trabalha com isso. Até porque a meta dá aquele gostinho de medo no qual você tem que acelerar o processo criativo e você vai lá e faz. Obviamente que cada um vai ter o seu próprio processo criativo. Eu vou falar sobre alguns autores em outros vídeos, se vocês quiserem ver. Se vocês quiserem que eu analise alguns autores, eu peço para que falem aí embaixo o nome dele que eu vou dar uma olhada. E por isso, metas são essenciais. Você tem para onde olhar e até onde você vai chegar, para onde você vai fazer e você tem que terminar até lá. Para isso, vem um conselho pessoal meu, sexto, né, que seria quase a sexta dica. E essa é uma das coisas que eu ouvi há um tempo atrás e me marcou, porque ela é essencial. Feito é melhor do que perfeito. Eu não sei exatamente quem falou, mas eu sei que eu vi e reverberou dentro de mim até hoje, porque a maioria das vezes tem muitas pessoas que têm esse problema de ser perfeccionista e nunca termina o que começa, porque nunca chegou ao objetivo, ao patamar que ela acha que é bom. Porque não existe. Esse patamar de perfeição não existe. É algo inimaginável. É tipo você querer imaginar uma mulher da época de Castro Alves, na qual ele romantizava as mulheres e elas estavam num patamar acima, é algo inatingível, é algo incrível. Só que não existe no mundo real. É o que os romances fazem quando fazem... é algo que os filmes de romance fazem quando botam aquele romance bem água com açúcar, bem bonitinho, bem lindo, no qual tudo se resolve nos 15 minutos finais do filme. Mas a vida real não é assim. A vida real é mais cinza, é mais suja, é mais lutada. E você tem que aceitar isso. Seu livro não vai ficar perfeito na primeira edição dele, talvez nem na segunda, mas você tem que terminar, se você quiser terminar. Sério? Sim, óbvio! E quando eu digo terminar, não é buscar até o último pingo de ideia, até o último momento da sua vida, porque se você for atrás disso, você pode passar uma vida inteira produzindo um único livro, porque você não consegue achar ele bom o bastante, porque você é uma pessoa em evolução, você vai ler coisa nova, vai descobrir coisa nova, vai agregar coisas ao seu vocabulário, você vai crescer como uma pessoa. E sempre vai parecer que está faltando algo no seu texto que você pode acrescentar lendo mais ou produzindo mais e nunca vai terminar. Por isso, tenha metas. E faça, termine, feche o projeto. É uma coisa maravilhosa. Mesmo que não esteja perfeito, terminar é muito bom. Por isso eu vou terminando o vídeo aqui. Não esqueçam de dar like e se inscrever no canal. Até o próximo.